enfim, eu sei de outro apresentador que tá com problema, eu acho que na justiça. Esse tem nome? Tem nome. Ai, que bom. Tem Faro. Tá, já sei. Tem Rodrigo? Tem. Tem Rodrigo Faro. Olha a polêmica Vocês estão que o quitão hoje. Rodrigo Faro se meteu. Ele talvez nem esteja sabendo de todos os detalhes, mas o Rodrigo Faro, ele está sendo acusado de falsificar documentos e comprar passaporte italiano. Por quê? Vem uma televisão estrangeira, uma televisão italiana, e dá todos os detalhes e coloca o Rodrigo Faro no meio dessa cumbuca. Tiago, mas como assim? Você vai explicar melhor? Eu vou explicar para você. O site UOL trouxe e fala que a Rai News fez uma reportagem sobre um esquema ilegal de obtenção da cidadania italiana. Segundo essa reportagem, o apresentador brasileiro Rodrigo Faro teria tentado comprar a cidadania italiana por meio de um esquema de corrupção. Meu Deus! Além do Rodrigo Faro e da mulher dele, a Vera, foram citados também o jogador de futebol brasileiro Bruno Duarte, do time português Farense, e outros empresários brasileiros. 6 pessoas foram presas na cidade de Vila Rica na madrugada. 2 brasileiros e 4 funcionários públicos. O que acontece? Foram acusados de associação criminosa para corrupção e falsificação de documentos públicos. O esquema acontecia da seguinte forma: falsificava o reconhecimento de residência na cidade de Vila Rica para obtenção da cidadania italiana. As personalidades brasileiras que supostamente teriam tentado obter essa cidadania nunca teriam pisado no local. A coluna Splash do UOL teria tentado contato com o Rodrigo Faro, que é assessor e irmão do apresentador, e também com o jogador Bruno Duarte. Até o momento, eles não se pronunciaram. Acabou de sair, amigo. Que coisa boa, já vamos junto nessa história. Acabou de sair a nota oficial do Rodrigo Faro, Flaro é ótimo, né? Para falar dessa história. Declaramos que no ano de 2021, indicado por um amigo que já havia tirado seu passaporte italiano, Rodrigo Faro deu início ao processo de cidadania italiana para adquirir o passaporte para ele e sua família. O escritório indicado para esse trabalho foi o Diritto di Cidadania. Rodrigo, através de seus advogados aqui no Brasil, forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos. Hoje pela manhã, dia 27 de maio de 2024, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles no esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano. As matérias repercutidas na imprensa brasileira deixam claro que Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos. Rodrigo já acionou seus advogados aqui no Brasil para que todo esse mal-entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos. Esclareceu a nota. Então, o passaporte italiano é um dos mais difíceis de ser tirado disso. E é muito comum isso que aconteceu. Eu sou portuguesa, né? Meus avós são portugueses, então eu tirei meu passaporte português aqui no Brasil, fui no consulado, provei que eu era portuguesa e tirei. O italiano, você precisa residir na Itália. Então, aí os povoados pequenos, eles fazem esse esquema de corrupção mesmo. Então, eles pegam lugares que são pequenos e afastados e fingem que a pessoa mora. Quando você entra nesse esquema, você costuma ter ciência disso. Você é informado Você que é um é esquema. informado, que a palavra não é usada, a palavra esquema. Você é informado que eles vão colocar que seu endereço é neste povoado. Mas O italiano sabe- é assim? O Eu achei que fosse italiano. o espanhol. Não, Porque o italiano. espanhol, sim, você precisa residir lá. Eu fui atrás, um tempo atrás, O por causa italiano dos meus também. avós. E realmente você precisa morar lá, pelo menos 1 ano ou 2, não me lembro. É bem complicado o espanhol. O italiano eu não sabia que era assim, não. E você faz prova também de cultura italiana para Olha! você poder tirar o passaporte. Então tem vários Etapas. passos que você precisa seguir para que você consiga. Não é simples. Nossa. Então ele
residia nesse povoado. Basicamente isso, para que ele pudesse Vila tirar. Rica. Vila Rica. E tem mais uma bomba. Eita! Eita que vem mais uma bomba, segundo Léo Dias. Polícia italiana conclui que Rodrigo Faro não tinha direito à residência italiana. Nossa. Aí é que vem a investigação. A gente vai no meio dessa história, porque na conclusão da investigação da polícia italiana, segundo o jornal, os suspeitos presos tentaram alterar a regular execução dos procedimentos legais para o reconhecimento da residência no município de Vila Rica e para a obtenção da cidadania italiana por sujeitos que não tinham direito a ela. Ainda consta na reportagem que Rodrigo Faro, Vera e outro brasileiro citado, Bruno Duarte Silva, nunca pisaram na cidade de Vila Rica. Deixa eu ver aqui, tem um outro amigo. Isso que você falou, É né? isso. Aí, ó. Então é um esquema. É. Olha que coisa doida. Tem um esquema um pouco mais simplificado, que a pessoa vai para a Itália. Chega aí. Só que o dono da casa oficial desse povoado meio que avisa pra você, Tutu, quais são as semanas que esse fiscal vai passar. Então vamos lá, você mora na Itália, eu quero Isso. tirar lá o passaporte, etc. Aí eu entro em contato com uma agência Exato. que vai falar com você e vai falar, Tutu, vai lá durante essa semana agora de junho, Isso. que vai rolar uma vistoria e tal, aí você abre sua casa, eu fico lá durante uma Isso. semana, consigo o passaporte, E mas vai eu nunca embora. morei lá. Exato. Gente. É super grandioso o esquema. Mas é pela bem nota sério do Rodrigo mesmo. Faro... Ele nunca foi, ele né? nunca foi e Isso ele eu nem nunca ouvi. sabia que era um esquema, né? Nesse sentido, ele não sabia que existia essa questão toda ilegal. Que ele confiou num escritório que presta um serviço de assessoria para tirar passaporte. Sim. Né? Porque mandar um- realmente é um escritório que faz esse trâmite. E ele entrou, beijo para um entrou de grande gaiato, né? apresentador que está assistindo aqui. Eu não vou falar o nome dele, mas ele me deu um depoimento aqui, ao vivo, está assistindo Mulheres. Grande apresentador de televisão. Ele falou assim, Thiago, eu tenho passaporte italiano e não precisei comprovar residência na Itália, nem prova cultural. Eu fiz tudo aqui no Brasil, eu e toda a minha família. Não basta morar na Itália, tem que ter direito pelos antecedentes. Então, você sabe que isso a sim, minha irmã e o meu direito cunhado sim. conseguiram por isso. Meu cunhado conseguiu comprovar, a família toda deles conseguiu o passaporte e eles não precisaram morar lá. Mas a minha irmã, para conseguir, ela vai precisar fazer uma prova. Além de provar que é casada com ele, vai precisar fazer uma prova de italiano. Precisa pelo menos saber falar a língua. Então, às vezes, talvez essa Tutti pessoa que conversou com modelli. você tenha parente vivo. São muitas variáveis, Cada eu caso é um acredito. caso? Eu acho que de repente pode ser que a pessoa consiga comprovar o Luigi, grau ó, o Luigi, nosso de querido ligação. cabeleireiro que frequentava o Você Bonita. Ele se mudou pra Itália. E pra ele conseguir o passaporte, ele se lembro mudou. dele. Aí se ele vai mudou precisar mesmo. morar lá. Ele morou lá, ficou muitos meses, aí ele conseguiu o passaporte, retornou pro Brasil pra encerrar o negócio dele e se mudou. Então ele não participou de nenhum esquema. Mas pra tirar o passaporte, ele teve que ir pra Itália. Senão não ia tirar. Senão não ia tirar. Olha O só, cônjuge, gente. desde 2018, precisa fazer a prova para mostrar que fala italiano. Porque eu vou precisar fazer também. A gente está conseguindo na família do meu marido, através dos tios dele, que estão conseguindo também essa comprovação de parentesco próximo. E para eu conseguir, eu vou precisar fazer a prova também. Olha, eu vou tá precisar vendo? aprender italiano. Queria agradecer esse também Obrigada, grande Duolingo, que eu vou apresentador começar. aí. Pô, tá aqui, ó, é um negócio. E fácil Tudo ao não deve vivo, ser. amigo. Não, tudo ao não é. vivo. Tudo ao vivo. E É agradecer. fácil, não é? Mas que o Rodrigo Faro, pelo menos É. nessa nota, ele conseguiu explicar um pouco melhor o que Amigo, aconteceu. olha, Agora o todo espanhol não tem respeito. negociação. O espanhol tem que morar lá mesmo. Você tem um e negócio de atraso Vila não é Rica e fácil, não mora em Vila Rica. Que né? loucura, hein?